Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um negócio muito legal. Então eu vou dar tempo pro pessoal começar a entrar aqui. Hoje nós vamos falar sobre as credenciais dos nossos smartphones. Então eu vou hoje falar de coisas importantes, como você entra, o que você deveria fazer e principalmente o que você não deveria fazer. Então nós vamos hoje falar sobre tudo isso e muito mais, e é claro que sempre no final dessas nossas lives eu tenho um tempo que eu deixo para as pessoas fazerem qualquer pergunta relacionada à tecnologia. Então, vamos, pessoal que está entrando aí, oi Débora, oi Patrícia, por favor vai compartilhando essa live aí com as pessoas. Hoje o assunto é muito importante mesmo, então eu gostaria que vocês me ajudassem a trazer a maior quantidade possível de pessoas aqui nessa live, porque isso é muito importante mesmo. Hoje todos nós temos os nossos telefones, que muitas vezes têm as nossas informações pessoais e muitas vezes também as nossas informações corporativas, né, as informações das empresas que a gente trabalha. E eu vou dar dicas. Hoje a live é totalmente focada em dicas práticas, e eu vou fazer aqui algumas enquetes com vocês, porque eu tenho certeza que alguns de vocês talvez não estejam tão atentos a essas coisas que nós vamos falar hoje, tá? Então, no último Divã Digital, a gente conversou sobre o que eram credenciais. Me perguntaram, falaram, Rodrigo, o que são credenciais? Então, nós vamos começar lá, tá? Então, enquanto as pessoas estão entrando aqui, eu vou falar e essa live vai ficar também, obviamente, gravada aí no IGTV, para que depois vocês possam compartilhar com outras pessoas. Então, vamos lá. Nesse último episódio do Divã Digital, eu falei sobre credenciais digitais. E aí me perguntaram, Rodrigo, o que são credenciais digitais? E aí eu fiz uma explicação relacionada à questão de que a gente usa o usuário e senha para acessar vários sistemas. Inclusive ontem eu estava conversando com um grupo de amigos que até me falou, acho que foi a Débora inclusive, que falou que estava usando a autenticação do Facebook para se logar em várias plataformas, em vários aplicativos. Isso é uma credencial. Então uma credencial digital nada mais é do que aquela chave que você usa para abrir o sistema ou a aplicação que você vai utilizar. Foi você mesma, né, Débora? É isso aí. Então, a credencial digital é como se fosse as suas chaves. Então, o ponto aqui é que toda vez que você... A Patrícia já está falando que sempre usou. Pois é, Patrícia, bem-vinda às dicas do dia. Então, na verdade, as nossas chaves, onde estão as nossas chaves, né? As nossas chaves da nossa casa, do nosso carro, na maioria das vezes está no nosso bolso ou está na bolsa das mulheres, no caso aqui, as mulheres que estão participando da live sabem que colocam as chaves delas nas bolsas delas. Mas aonde estão as chaves digitais, as nossas credenciais digitais? Elas estão aqui, ó, na nossa cabeça. E esse é um grande problema, tá? Por que é um grande problema? Porque o nosso cérebro, ele não tem uma capacidade de gerar senhas únicas. Nós sempre vamos gerar senhas com lógica. Então, diferentemente da chave que abre a nossa porta, que está no nosso bolso, ou está na bolsa da mulher, as nossas credenciais digitais, elas são compostas por duas coisas. Na maioria das vezes, o e-mail e também uma senha, tá? Então a gente já falou no comecinho sobre usar o Google, usar o Facebook para fazer a conexão em outros aplicativos. Eu já começo falando ali, parem com isso. Isso é muito ruim, porque uma vez que eu descubro a senha do Facebook, eu vou conseguir acessar todos aqueles outros aplicativos que você usou o Facebook para autenticar. Então, começa aí. As credenciais digitais é uma combinação de um usuário
e de uma senha. Esse usuário já faz alguns anos, a gente migrou para usar os nossos e-mails como usuário. E isso é um problema muito sério, e eu falo muito sobre isso em fóruns de cibersegurança. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei o seu e-mail, eu tenho 50% da sua credencial. Concorda comigo? 50%, eu já sei metade da sua credencial. Então, por exemplo, se a Lu, que entrou aí, me manda um e-mail, e ela usa aquele e-mail para fazer login em alguns sistemas, eu já sei 50% da credencial dela, o e-mail dela, tá bom? E a segunda parte dessa credencial é a senha. E eu já falei agora há pouco que nós, infelizmente, não temos a capacidade de guardar e criar, na verdade, criar a gente até tem essa capacidade, mas a gente não tem a capacidade de memorizar essas credenciais que são ilógicas. Nós sempre vamos colocar alguma lógica nessas credenciais, tá? E aí a gente chega lá no nosso Facebook maravilhoso, nós vamos abrir o nosso Facebook e o que tem lá no nosso Facebook? Um usuário e senha. E aí nós vamos colocar o nosso e-mail, que a gente usa toda hora, certo? Para todas as coisas, e uma senha extremamente lógica. E quando eu falo que é uma senha lógica, pessoal, eu estou falando o seguinte: as senhas que a gente usa, a gente sempre vai buscar um conforto com as nossas senhas, tá? Um conforto com elas. Então o que nós vamos fazer? Nós sempre vamos colocar datas que a gente lembra, números que a gente lembra, pessoas, palavras, nome de cachorro, nome do filho, nome do marido, nome de alguém que a gente gosta, de uma banda que a gente gosta, de alguma coisa que a gente gosta, e aí isso vai acabar virando a nossa senha. Só que o problema que a gente tem é que a gente não tem a capacidade de criar coisas diferentes, então a gente sempre vai criar senhas desse tipo. Se você está gostando da live, manda aí para os amigos, porque assim, as dicas que eu vou dar, porque nós vamos falar dos telefones daqui a pouco, são espetaculares, vocês vão gostar. Então, convido seus amigos, dá coraçãozinho aí, para que a gente levante a live, porque essas dicas que a gente vai falar aqui hoje são muito importantes, e vocês vão me dizer no final se foram ou não importantes. Então, entendemos o que são credenciais? Credenciais são as nossas chaves digitais que a gente cria para abrir tudo. Nunca pensei em nome de banda. Pois é. Então, vamos continuar aqui na nossa jornada, falar sobre as coisas que a gente gosta. E aí, a Paty Marques está falando que nunca pensou em nome de banda. Mas esse é um problema também, porque a partir do momento que eu gosto de uma banda, que nem, por exemplo, eu gosto de Lulu Santos, eu vou lá e coloco o Lulu Santos na minha senha, o que acontece? Eu dou um like na página do Lulu Santos no Facebook. Então, o que o hacker faz? O hacker, ele começa a garimpar informações suas. Ele vai lá, ele entra no seu Facebook, ele vê os seus interesses, ele vê a sua data de aniversário, ele vê, né, porque todo mundo fala, Rodrigo, nossa, olha, você faz aniversário 21 de janeiro, se você fez 40 anos, é 1980, certo? Então, agora eu já sei, 21 de janeiro, 1980, eu já sei onde você mora, o seu nome, o nome da sua esposa, o nome dos seus filhos, a data de aniversário dos seus filhos, porque o pessoal mandou aniversário para eles na rede social, e aí nós vamos montando um banco de dados de informação. Isso é chamado de engenharia social. E aí o que acontece? O hacker, ele tem toda essa informação. Rodrigo, mas não tem esse negócio de ter uma senha forte com maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais? Sim, o objetivo é que você tenha 14
no mínimo 14 caracteres e tenha maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Mas aí, imagina que a minha senha é Rodrigo 2020 Martinelli, exclamação, com o R e o M maiúsculo. O que acontece? Essa é uma senha forte? É. É uma senha longa? É. Mas é uma senha muito fácil de descobrir. E esse é o grande problema, porque nos sistemas normais, o hacker consegue fazer o que a gente chama de ataque de força bruta e colocar 4 bilhões de combinações. Ele vai fazer toda a garimpagem das informações suas, vai colocar numa inteligência artificial, a inteligência artificial vai criar uma série de combinações e ele vai tentar 4 bilhões de combinações em apenas 1 segundo. E a possibilidade, a probabilidade dele conseguir quebrar o seu sistema é incrível, porque nós não temos a capacidade de gerar coisas, senhas ilógicas. E é aí que mora o grande problema. Então, como a gente falou lá no começo, imagina que você usa o seu e-mail normal para o Facebook e lá você conecta vários sistemas. E a sua senha do Facebook é uma senha muito fácil de eu entender a lógica. Eu pego ela, abro ela e abro todas os outros aplicativos que estão no Facebook, tá? Então, eu queria que vocês entendessem o conceito. Ah, Marcelo, não é assim também, né? Cada live minha é um choque, meu Deus do céu. Não, é que eu tô querendo educar, que nós todos aprendamos juntos como que a gente pode evitar isso, mas não é para ficar assustado. Eu vou também dar a explicação, né? E como sair dessa brincadeira. Então aproveita aí, manda aí aviãozinho para as pessoas, para o pessoal entrar aqui, que agora nós vamos entrar na parte das dicas. Então, uma vez que a gente falou de credenciais digitais, que todo mundo entendeu o que são credenciais digitais, e também a questão dos sistemas, agora vamos falar dos nossos smartphones. Então nós temos smartphones, né? Então, como é que você entra no seu smartphone? Então, a maioria dos nossos smartphones, o que eles têm? Eles têm ou o leitor de impressão digital, ou o leitor de íris, no caso do Samsung, Face ID, no caso do Apple, Touch ID, no caso do Apple também, ou PIN. Mas aí que está o grande problema, pessoal. Se o seu telefone, muita atenção no que eu vou dizer agora para você, se o seu telefone tiver recursos de biometria, e recursos de biometria lê-se impressão digital e o Face ID, usem e abusem dele. Por exemplo, esse meu telefone aqui, até o meu LinkedIn está conectado no Face ID. Toda vez que abro o LinkedIn, abro meu Face ID. Ele precisa abrir para abrir meu Face ID. Meu WhatsApp, quando eu abro meu WhatsApp, tem meu Face ID também. Por que eu faço isso? Porque é uma questão de segurança. Biometria, só você vai ter aquela biometria, mas ninguém vai ter. Então, a primeira dica vai aí. Se o seu smartphone ou tablet tem qualquer tipo de leitor biométrico, seja impressão digital ou reconhecimento facial, ative o mais rápido possível. Essa é a primeira coisa. Porém, algumas vezes o que acontece? O leitor biométrico, ele parou de funcionar, ou, por exemplo, agora vocês devem estar acostumados, o Face ID ele não funciona com a máscara, né? Então, quando você tá de máscara, você bate, o Face ID ele não funciona, e aí ele já joga direto para o PIN. E esse é um problema. Ou seja, toda vez que a gente foge da biometria, porque a biometria aqui, ó, meu dedo, minha cara, certo? Toda vez que eu fujo da biometria, o que acontece? Eu caio numa credencial, numa lógica. E esse é o grande problema. Essa é a grande dica do dia de hoje. Então a primeira dica é: usem todas as funções biométricas do seu telefone para entrada e também para utilização de aplicativo. Agora é importante dizer uma coisa,
que poucas pessoas sabem e eu gosto bastante de falar isso. O Google e a Apple, eles copiam 100%, não 100%, 99,99% das informações que estão nos seus telefones são copiadas para a nuvem. Mas uma coisa não é copiada para a nuvem. Sabe o que é? Exatamente a sua credencial de entrada. Seja o seu PIN, a sua impressão digital ou o seu Face ID, isso não sai do seu telefone. Isso está descentralizado no seu telefone. O Google e a Apple não tiram de lá, está descentralizado dentro do seu telefone celular e criptografado. Ou seja, não é possível retirar do seu telefone a sua impressão digital, o seu Face ID, até o seu PIN que você colocou. E isso é uma baita de uma segurança, porque se fosse possível eu tirar o arquivo do Face ID de um iPhone, por exemplo, eu poderia, com um cabinho, tentar emular os sensores e jogar o arquivo lá dentro. Fui um pouco mais técnico agora, mas é uma medida de segurança do Google e da Apple não tirar do seu telefone o método de entrada do seu smartphone, do seu tablet, a impressão digital, Face ID ou PIN, tá? Então acho que é importante dizer isso para vocês. Então a gente falou de credencial, a gente começou a falar de método de entrada, manda aviãozinho aí pro pessoal. Depois eu vou responder para você, Paty, no final, essa parte de como faz para acionar isso nos aplicativos. Mas agora, eu acho que a parte mais importante dessa nossa live, eu vou falar algumas coisas que vocês fazem, que eu faço, que todo mundo faz e que ajuda muito o hacker, que ajuda muito aquele delinquente que roubou seu telefone na rua. Sabe o que ele faz? Ele usa você mesmo contra você mesma. Olha só que frase louca, tá? Então vamos lá. Por exemplo, aqui, esse meu Android aqui, eu tenho uma combinação, tá? Isso chama um padrão de combinação. Vocês estão conseguindo ver? Isso é um padrão de combinação. São 9 pontos que eu tenho que fazer uma conexão entre esses 9 pontos, certo? Então, que a gente faz quando a gente tem esses 9 pontos? A gente olha para eles e fala, caramba, o que eu vou colocar aqui? Claro, vou colocar a letra do meu nome. Vou colocar a letra do meu sobrenome. Vou colocar a letra... Bom, Rodrigo Martinelli, eu vou colocar um R, ou eu vou colocar um M, ou eu vou colocar um W, né? Porque o M é ao contrário, ou eu vou colocar Patriots, um P, que eu sou fã do Patriots, ou eu vou colocar alguma letra de alguma coisa que eu gosto, porque eu vou querer lembrar aquilo ali. E a gente falou sobre isso no Divã Digital na última vez. Então vai aí a primeira dica. Se você tem uma combinação no seu telefone, e essa combinação, até falando um pouco de história, ela chegou nos telefones para ajudar, porque realmente as pessoas, a gente tem um problema de memória, a gente não consegue lembrar de todas essas coisas. Então o que a gente acaba fazendo? A gente acaba colocando ali mesmo essa combinação acaba sendo uma combinação que eu vou lembrar dela porque eu preciso usá-la. Só que a partir do momento que, por exemplo, alguém no seu trabalho, de repente um ex-namorado ou alguém que está querendo ter acesso ao seu telefone, porque isso é uma outra coisa, não sei se a Márcia está aí, mas a Márcia e eu conversamos muito sobre acesso físico a dispositivos, né? Então, na maioria das vezes, quando o seu dispositivo não foi subtraído, não foi roubado,
Às vezes, uma pessoa muito próxima, ela quer te hackear, ela quer instalar alguma coisa dentro do seu telefone, ela quer clonar o seu WhatsApp, que eu não vou ensinar como é que faz aqui, mas tem uma maneira muito fácil de fazer. Ele ou ela vai facilmente saber qual que é a sua combinação. É a letra do seu nome, é a letra do nome do seu filho. E aí você está falando, Rodrigo, e agora o que eu faço? Pense, crie um desenho, crie alguma coisa que não seja uma letra. Se tem algum símbolo que você gosta, cria algo que você vai lembrar, mas que não seja extremamente fácil de adivinhar. Porque senão qualquer pessoa vai ter acesso ao seu telefone, qualquer pessoa vai entender qual é a combinação que você criou, aquele padrão da combinação. Faz sentido? Responde para mim aí se faz sentido. Porque, na verdade, é isso que acontece. A gente, quem tem combinação aí, fala aí para mim se você usa alguma letra nessa combinação. Responde para mim. No Divã Digital um monte de gente falou que fazia. Então, eu vou querer aí perguntar para vocês se vocês fazem isso. Então assim, é importante vocês entenderem isso, porque se o cara roubou seu telefone, ou se é uma pessoa próxima que está tentando, ele vai, claro, obviamente, tentar descobrir a sua combinação. E a sua combinação, no caso dos padrões, vai ser sim alguma letra de alguma coisa que você gosta, do seu nome, do seu sobrenome, do nome do seu filho, alguma coisa desse tipo. Então, prestem atenção, se você tem um telefone com combinação, cuidado com essa combinação. Eu vou colocar aqui, eu olho para ele abre com a íris, né? Mas é óbvio que nós vamos sempre colocar uma letra nessa combinação, tá? Então, a primeira dica vai aí. Se você tem um telefone, na verdade é a segunda, né? A primeira dica era sempre usar a biometria. Eu me perco, né? Que eu vou dando tanta dica aqui que eu me perco na quantidade de dicas. Mas a segunda dica é, se você tem um telefone com combinação, não coloque letras ou principalmente as letras do seu nome, sobrenome aqui dentro dessa combinação, tá? Então, nós falamos de algumas coisas já legal, agora vamos falar sobre o iPhone, né? Por exemplo, Rodrigo, perdão, mas também no Android, se não funcionar, eu vou ter um PIN. Outro grande problema, eu posso ter, no caso do iPhone, um PIN com 4 dígitos, né? Na verdade, eu posso ter um PIN com mais dígitos e eu vou mostrar isso para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a segurança, né, do meu PIN de uma maneira que eu posso reforçar essa segurança aqui do PIN. Então, mas qual que é o ponto aqui importante? Não coloquem o ano de nascimento. Não coloquem 0000, pelo amor de Deus. Quem colocou isso aí, responde aí para mim. 0000, 1234, o ano de nascimento, o ano corrente, 2020, né? 2020 não está sendo um ano muito agradável, mas tem gente que muda todo ano o PIN para o ano corrente. O ano do aniversário de casamento, o ano de aniversário do filho, a data de nascimento do filho. Não coloquem essas coisas como PIN, pessoal. Se você colocar isso como PIN, vai ser muito fácil, porque eu vou tentar abrir, não vou conseguir abrir com a combinação ou com a impressão digital, ele vai falar, use o PIN. E o PIN, é óbvio que precisa ter uma redundância, certo? Porque, por exemplo, se quebra o leitor da impressão digital, eu preciso ter uma redundância. A redundância é o PIN. E aí eu vou colocar o PIN. Se vocês são... Nós somos óbvios, Patrícia. Nós somos óbvios assim. Nós somos.
Nós vamos sempre fazer aquilo que está na nossa zona de conforto. E o meu papel aqui nesse canal é ajudar que a gente entenda que o problema é quando o cara pegar o seu telefone, pode ser um amigo, um ex-namorado, alguém que quer pregar uma peça, um delinquente, um hacker, ele vai sim usar as suas informações contra você mesmo. Então nós somos assim sim, tá? Então no iPhone você consegue colocar o PIN. Deixa eu pegar aqui exatamente aonde que tá isso, tá? É security, né? Meu tá. Então o que que eu consigo? Eu consigo aqui no PIN fazer a mudança do meu celular, né? Então não tô achando aqui, cadê? Touch ID e Passcode. Então eu vou colocar meu Passcode. Quando eu vou mudar o Passcode, eu consigo, por exemplo, eu tenho algumas opções, tá? De Passcode. Eu tenho a opção alfanumérico, numérico e 4 dígitos. E aí todo mundo usa os 4 dígitos, né? Os 4 dígitos numéricos. Rodrigo, o que você recomenda? Olha, eu não recomendo que você use os 4 dígitos, mas eu também não recomendo que você use o alfanumérico. Eu vou dizer por quê. Porque você vai se encher. Esse é um outro grande problema do ser humano. Sabe o que vai acontecer? O alfanumérico é o desejável. Se você falar, Rodrigo, qual que é o desejável? Usa o alfanumérico. Só que o que vai acontecer? Você vai se encher o saco de toda hora ter que colocar, principalmente agora quando a gente está usando a máscara, ele vai... Isso aí mesmo, Suler. O que acontece é que quando você vai usar a máscara, ele já vai remeter direto, ele vai reconhecer que é você e vai falar, olha, você está de máscara, vai direto para o PIN. Se o PIN for alfanumérico e você tiver que colocar toda hora, você vai se encher o saco. Aí você vai falar, aquele cara, Rodrigo, cara chato pra caramba, mandou eu fazer isso, eu não quero nem saber, eu vou voltar para o 4 dígitos. Então aí vai a minha dica. Vai pelo menos para os 6 dígitos numéricos. Não vai para o alfanumérico. Se você topa ir para o alfanumérico, vai para o alfanumérico. Mas se você falar, Rodrigo, o que é o mínimo? O mínimo, usa os 6 dígitos. Os 6 dígitos já muda. Não é o ano, tem uns outros 2 dígitos ali que você pode colocar. Pelo amor de Deus, né? Não vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Que aí sacaneou, né? Aí vocês já estão forçando a amizade, como diz o outro. Mas coloca mais do que 4 dígitos. Coloca os 6 dígitos ali no iPhone, tá? E aí a outra coisa é evitar que as pessoas vejam você utilizar esse código, né? Utilizar esse código para abrir o telefone. Tem que tomar cuidado com isso. Então, se você tem um telefone que tem PIN, né? E o PIN sempre vai ser uma redundância, coloca pelo menos os 6 dígitos, tá? Onde você ativa, depende, no iPhone você vai lá em configurações, lá você vai ter Touch, no caso dos iPhones antigos tem o Touch ID e o Passcode, você vai ter que colocar o Passcode e você vai ativar as funções dele para que você possa usar tanto a impressão digital como também o PIN, caso você, por exemplo, esteja de máscara e você tem o Face ID, ele não vai reconhecer e vai jogar direto no PIN. No Android, você também vai lá em configurações, eu estou aqui com o meu Android, tá? E vou falar para vocês aqui, configurações, lock screen, e aqui embaixo tem reconhecimento facial, biométrico e segurança, né? E aqui você vai ter todas as funções de reconhecimento facial, reconhecimento de impressão digital
e coisas desse tipo. Então você vai lá, sempre em configurações você vai poder fazer isso. Mas o mais importante, pessoal, é que vocês entendam que infelizmente nós somos previsíveis. A gente vai sempre fazer algo que está dentro da nossa zona de conforto. E quando estiver dentro da nossa zona de conforto, o que nós vamos fazer? Nós vamos acabar colocando coisas que são fáceis não só para a gente, mas também para as pessoas mal intencionadas. E detalhe, eu não estou falando que todo mundo é hacker, mas eu estou falando que às vezes simplesmente é uma pessoa que tem sim uma má intenção e é mal intencionado de querer de repente pregar uma peça em você, ou subtrair alguma informação, ou te vigiar, ou instalar algum aplicativo indevido no seu telefone, o que é muito mais fácil de fazer isso no Android do que no iPhone. Então, eu espero que vocês estejam entendendo a mensagem que eu estou passando, ou seja, credenciais digitais são as nossas chaves, são as chaves que a gente usa para abrir os nossos sistemas, mas principalmente são as chaves que a gente usa aqui no telefone, tá? Perguntaram lá em cima, eu acho que foi a Patrícia, que perguntou como que a gente ativa essa segurança reforçada lá nos aplicativos. Então vamos lá. O LinkedIn, você consegue fazer com que, para que se abra o LinkedIn, ele faça uma autenticação, PIN, impressão digital ou Face ID. Tá? Lá nas configurações do LinkedIn você consegue fazer isso. Tem lá um destaque chamado LinkedIn Seguro, eu acho que eu falo sobre isso. O WhatsApp também, você consegue ativar o PIN, impressão digital ou reconhecimento facial também para abrir o WhatsApp, tá? Eu recomendo isso, né? Outro dia a minha esposa falou, o seu WhatsApp aqui não consegue abrir. Não, mas não é por causa dela, e ela tem a minha senha, ela sabe qual é. Esse não é o problema. O problema é que você não sabe quem é que está fazendo. Ontem eu estava mostrando para o pessoal como é que a gente vê se tem alguém clonando o WhatsApp, né? Então eu até expliquei isso também. Então, por que não ativar um recurso extra de segurança no WhatsApp? Faça isso também. Então existem vários aplicativos que agora estão incorporando esse recurso do telefone, do seu telefone, para fazer uma autenticação a mais. Eu tenho outros aplicativos de banco e de outras coisas que você pode fazer essa ativação. Recomendo fortemente. Tudo, repito, tudo que tiver de biometria nos seus aplicativos e nos seus dispositivos, sejam telefones, computadores, tablets, utilizem a biometria deles sempre. Não deixe de fazer isso. E aí, sempre que você utilizar uma biometria, vai existir um outro método redundante, que pode ser uma combinação, que pode ser um PIN, e aí lembre-se de não colocar o PIN fácil para você e para o bandido, fácil para você, para a pessoa maliciosa, a combinação com a letra do seu nome, ou a letra do seu nome invertido, né? Então, por exemplo, tem aí a Carol, então a Carol vai lá, coloca um C, ou então coloca um C ao contrário. Né? É fácil de descobrir, né? Então a Sônia, que acabou de dar um joinha, coloca um S ou coloca um 5, né? Ou um Z ao contrário. Então assim, por quê? Se o seu telefone cair na mão de uma pessoa errada, ele vai tentar isso. Detalhe, tanto o iPhone quanto o Android, ele vai travando. Ele vai travando por tempo. Mas, o que acontece? Existe lá uma imensidão de combinações que podem ser feitas, só que a pessoa maliciosa vai testando, vai tentando até conseguir, e ele vai acabar conseguindo, gente, porque de novo nós somos previsíveis. Não
porque, sabe? Então, o que eu tô querendo aqui passar para vocês é: vamos tentar não ser previsíveis, né? Não ser previsíveis. Há alguma forma de colocar um PIN em fotos? Gabriela, eu desconheço, tá? Eu desconheço se há algum aplicativo que armazena fotos que tem PIN, mas eu também sei que você pode colocar assim no Google, eu acho, o aplicativo de fotos, eu acho que ele tem uma segurança, principalmente na parte da web. Então, eu desconheço se dá para você fazer isso por foto, mas eu acredito que tem alguns aplicativos de armazenamento de fotos, armazenamento de dados, que você pode sim usar o Face ID, o PIN ou a impressão digital para abri-los, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, vamos lá, nós falamos sobre as credenciais como um todo, nós falamos sobre as credenciais de abertura no telefone, e aí a gente entrou e falou sobre como usar a combinação, como usar o PIN e abusar da biometria. Tá legal, pessoal? O que vocês acharam? Isso foi interessante para vocês? Vocês vão aplicar essas dicas aí na vida de vocês? Conta para mim. E aí agora eu vou abrir para perguntas. Eu acho que teve uma pergunta aqui acima. Aliás, vocês podem mandar aí na caixinha de perguntas que fica mais legal. O iPhone pega vírus de que forma? Olha, na verdade o iPhone, ele por ser um sistema fechado, ele tem uma possibilidade bem pequena de pegar vírus. Porém, ao mesmo tempo, o que eu gosto de falar bastante é que, na verdade, um aplicativo não desejado dentro da sua rede pode, de repente, subtrair informações, dados do seu telefone. Aí não importa se é um Android ou um iPhone. E aí eu recomendo usar o McAfee Antivírus, está aí num post. Ele tem uma versão gratuita, muito boa, inclusive, que faz essa verificação da rede Wi-Fi que você está usando. Então, não é uma questão do iPhone do iPhone pegar vírus, mas a suscetibilidade da rede que você está conectado de subtrair informações do seu telefone. Falando de rede, a gente falou isso no Divã Digital sobre o Wi-Fi público, e eu falei que eu não recomendava que usasse. Eu tenho uma outra recomendação: toda vez que você sair de casa, desligue o Wi-Fi do seu telefone. Desligue o Wi-Fi, você não precisa dela, e a Wi-Fi do seu telefone é frágil. Existem dispositivos que podem tentar fingir que são uma rede existente no seu telefone e conectar e subtrair informação. Então essa é uma dica que eu dou também. Vamos lá, que tem uma pergunta aqui. Usar as senhas sugeridas pelo iPhone é uma boa? Oi, Fernanda, tudo bem? Olha só, é uma boa, é uma das melhores opções que existem, tá bom? E eu vou dizer para vocês por quê. O nível de segurança, se eu for comparar, eu não tenho nada contra Google e a Apple. Eu tenho os dois telefones, eu tenho Mac, eu tenho Windows. Cara, eu sou um cara de tecnologia, mas se eu for comparar a maneira como as credenciais do Apple Keychain e do iPhone, do Google Chrome, né, que guarda as nossas senhas no navegador, eu sim vou recomendar sim que você use o Apple Keychain. Porém, ele ainda tem uma possibilidade, eu vou explicar qual é. Eu trabalho numa empresa de gestão de credenciais, por isso que esse é um assunto que eu sei bastante também. Mas, qual que é o problema? Um dia um cliente falou para mim: Rodrigo, mas para o cara acessar a minha credencial do Apple Keychain, ele precisa ter a minha cara, porque toda vez que eu vou abrir uma credencial dentro do Apple Keychain, ele vai pedir ou a impressão digital ou o Face ID. E aí eu respondi para ele: isso é verdade, no seu telefone. Agora, se o delinquente
a pessoa mal intencionada, pegar o seu usuário e senha da Apple, copiar num telefone novo e registrar o Face ID dele, ele não vai mais precisar da sua cara para abrir o Face ID. Ele não vai mais precisar do seu dedo para abrir com a impressão digital. Ele pode usar a dele. Eu não sei se isso ficou ficou claro, porque é um pouco mais técnico, mas eu quis dizer o seguinte, Fernanda, a usar as senhas sugeridas pelo iPhone é uma boa, é sim, mas ainda não tem ainda uma pequena chance de você ter alguma perda em algum momento, principalmente porque tem a questão das pessoas que podem acessar o seu dispositivo e principalmente que a sua conta da Apple é o quê? Um e-mail e uma senha. E essa senha é uma senha lógica, é uma senha que a gente vai colocar lá que vai ser confortável. E aí eu recomendo que vocês vão depois dar uma olhada lá no MyCina, MYCNA, que é uma solução que a gente comercializa, principalmente para empresas, mas tem uma versão pessoal. Aliás, eu ia lançar um desafio para vocês. Eu falei com a companhia e se a gente conseguisse aí atingir mais pessoas aqui nesse canal, a gente ia sortear essas licenças do MyCina, licenças gratuitas de 1 ano. Então me ajuda aí a passar o meu perfil para mais pessoas para que a gente possa sortear aí pelo menos algumas licenças do MyCina para vocês aí, tá bom? Então me ajuda aí, depois eu vou lançar esse desafio aí para que a gente consiga aumentar o canal. Pessoal, esse canal aqui, eu não quero fama não, eu só quero que a gente se conscientize das coisas que a gente tem no nosso telefone e como dificultar a vida desses caras, como a Ana Paula está falando. Vamos usar a criatividade e ajudar as pessoas a entender, tá? O Anderson, Rodrigo, fala novamente onde tem o app que faz a varredura de vírus, chama McAfee Mobility Defense. Tem um post aí, Anderson, depois do que acabar a live aqui, você vai lá, tem um post lá que eu postei exatamente para iPhone, para Android, ele tá aqui, ó, eu vou mostrar para você aqui no meu Android, ele é um McAfee Security, Mobile Security, tá vendo, ó? Então, é esse aqui, ó, McAfee Mobile Security, tá? E aí eu aperto o scan, ele faz, olha, ele tá checando a minha Wi-Fi, e aí ele diz que a Wi-Fi tá tranquila e agora ele tá fazendo o check nos aplicativos, tá bom, Anderson? Espero que ajudou aí essa questão e ele é gratuito, tá? É aqui uma empresa idônea que você pode confiar sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente vai ficando por aqui. Eu também agora vou fazer, depois que eu acabar aqui, eu vou fazer os stories do X-Ray. Então se você não conhece, agora eu vou fazer aqueles merchans finais aí. Se você não conhece, eu tenho um quadro chamado X-Ray, que eu faço uma avaliação 360 graus de aplicativos, já tem 9 aplicativos que foram avaliados e hoje nós vamos avaliar mais aplicativos. Então a gente já avaliou o TikTok, o Parler, o Free Fire, o Instagram, o Pokémon Go, o Roblox, o YouTube, o Minecraft, o Fortnite. E hoje eu vou avaliar o PKXD, o Lords Mobile e o PicPay. Eu vou postar agora no Stories daqui a pouco. Quando a gente acabar aqui, eu vou postar o X-Ray, episódio 4 desses 3 aplicativos. Nós vamos falar sobre eles, tá bom? E a outra coisa é o seguinte, se você ainda não segue o meu canal lá no YouTube, o Dupla Digital, essa é uma parceria que eu tenho com o Dr. Luiz Augusto Durso. Vocês aí do Brasil devem saber quem ele é. Ele sempre está na televisão falando de crimes digitais. E a gente tem um canal que fala de muita coisa. Esses últimos episódios a gente falou sobre LGPD e também nesse último episódio eu recomendo que todo mundo assista. Nós falamos da tradução entre aspas, ou da correlação entre os crimes digitais e os crimes reais, na vida real. Então, por exemplo,
o que é quando alguém invade o seu WhatsApp e tira dinheiro. É estelionato, é extorsão quando alguém faz uma chantagem com você porque recebeu algum nude, coisas desse tipo. A gente fala nesse último episódio do Dupla Digital, que está no YouTube e também em podcasts, tá no Spotify, tá no Apple Podcasts, tem muito conteúdo legal lá e tem mais conteúdo vindo, então segue a gente lá também no Dupla Digital. E de vez em quando eu faço essas lives e faço também o Divã Digital. O Divã Digital não tem um objetivo, você vem aí e a gente conversa sobre o que vocês quiserem. Eu estou preparando uma outra live dessa para falar de VPN. Eu estou testando uma VPN, eu estou gostando bastante e eu vou recomendar essa VPN para vocês. Eles não estão me pagando, não tem nada de patrocínio aqui não, eu vou trazer realmente uma dica do Rodrigo. E eu tenho um convite muito legal para vocês. Eu vou trazer, eu ainda não tenho a data, eu vou fazer aqui, vou postar a data quando a gente fechar. Eu vou trazer uma delegada da Polícia Federal para nós falarmos sobre pedofilia. Um assunto muito importante e que acontece, e a maioria desses casos acontece debaixo dos nossos olhos, por meios digitais. Então eu vou trazer essa delegada para que nós façamos uma conversa sobre pedofilia e crimes digitais, aliciamento de menores e coisas desse tipo. Vai ser uma live bem importante, de certa forma um pouco pesada, mas eu acho que é importante, pessoal, com esse monte de coisa que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo, a gente se inteirar sobre esse assunto. E logo na sequência, eu estou montando aqui essa sequência, nós vamos fazer uma live só para os pais, de ferramentas para ajudar a monitorar os seus filhos, de maneira a saber o que está acontecendo no Facebook, o que eles estão trocando de informação, se apagou o aplicativo, se fez download de aplicativo. Eu sei que os jovens não vão gostar muito dessa parte, mas é importantíssimo a gente ficar ligado com essas coisas. Então nós vamos fazer essa live com a delegada sobre pedofilia, crimes digitais, aliciamento de menores, e na sequência nós vamos fazer uma live sobre como vigiar os nossos filhos com segurança. Nós vamos falar do nível do roteador, do nível do telefone e coisas desse tipo. Eu estou testando também uma outra plataforma para a gente falar, tá bom? Então, esses últimos minutos aí eu acabei falando de coisas que estão por vir, mas também não esquece do que já tem no canal. Lá tem os destaques, WhatsApp seguro, Instagram seguro, Facebook seguro, LinkedIn seguro, um vídeo sobre Zoom, aquela plataforma que a gente faz as nossas videoconferências, um vídeo sobre phishing, extremamente necessário, até porque através do phishing que o hacker descobre o seu e-mail que você abre, as credenciais digitais. Tem também uma série que eu chamei de O Tripé, algoritmo, permissões e trackers. Assistam esses vídeos, são vídeos importantes para que vocês entendam o que a gente tem nas nossas mãos, tá bom? Então, assim, tem muita coisa legal, muito conteúdo legal vindo, mas tem muito conteúdo já disponível aí no canal para vocês do Instagram, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, não vou fazer 1 hora de live, a não ser que alguém tenha alguma outra pergunta aí para mim, mas, por favor, repliquem essas informações o máximo que vocês puderem, porque, na verdade, o meu objetivo aqui é informar todas as pessoas, o máximo de pessoas possíveis para saber o que a gente carrega nas nossas mãos. E eu vou fechar com a minha célebre frase, que é a seguinte: os smartphones estão presentes nos momentos mais públicos e nos momentos mais íntimos da nossa vida. Portanto, é fundamental que a gente entenda o que tem dentro deles, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e tchau!